Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje nós estamos recebendo aqui no Nutrição em Cast a doutora Maria Fernanda Barca, que é endocrinologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e doutorada em tireoide, para falarmos sobre as alterações hormonais durante a maternidade. Isso mesmo, a gente vai falar sobre o período de pré-concepção, gestação e pós-parto e todas as funções dos hormônios durante esse período. Doutora, estou muito feliz em recebê-la. Doutora Maria Fernanda, seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast. Olá, Cláudia, obrigada pelo convite e vamos em frente, né? Doutora, eu queria começar que a gente eu queria separar esse período de pré-concepção, gestação e pós-parto, tá? E aí eu queria falar sobre a importância, né, e todas as alterações hormonais que vão acontecer em cada fase. Então vamos começar pela pré-concepção. Vamos entender um pouquinho o papel e a função da tireoide na fertilidade e nessa preparação para a gravidez? A tireoide ela é importante em tudo no sistema feminino. Masculino também, mas principalmente o sistema feminino, porque ela rege, ela ajuda a equilibrar os hormônios estrógeno, progesterona. E se a tireoide não estiver adequada, a gente não vai conseguir muitas vezes engravidar, ou se engravidar pode ter abortamentos, pré-eclâmpsia, pode ter parto prematuro, descolamento de placenta, enfim, tudo pode acontecer se a tireoide não tiver o equilíbrio necessário. Então ela precisa estar muito bonitinha, muito direitinha. Então, dos pré-requisitos para essa mulher que está pensando em engravidar, que está se preparando e melhorando essa fertilidade, é fazer a solicitação desses hormônios para a gente analisar essa função tireoidiana. E quais são esses exames, doutora? É um exame simples, né? Principalmente o TSH, mas a gente insiste em pedir T4 livre também, T3 livre, e também os anticorpos anti-tireoide, que são o antitireoperoxidase, o anti-TPO e o antitireoglobulina. E esses, junto com o ultrassom de tireoide, se possível, ele vai assim desempacar quando a gente está na dúvida se existe uma função tireoide alterada. Principalmente mulheres que estão tendo, como você falou, um aborto de repetição, é indispensável a investigação desses hormônios, né? Assim, existem riscos, né? Pessoas de risco aumentado, tipo, difícil de engravidar, maior que 30, 35 anos, maior do que 2 gestações, história familiar, história da própria paciente já ter tido ou hipotireoidismo, ter tido uma tireoidite pós-parto, quem teve radiação de pescoço, de cabeça, né? Uso de lítio, uso de amiodarona, abortamento de repetição, problemas de gravidez. E aí, e buscando nesse período também de pré-concepção, a gente pode falar sobre a SOP também, né? Sim, porque ela pode, dúvida. Que é a síndrome do ovário policístico, ela também pode afetar a capacidade de conceber. E a gente vê uma grande avalanche aí de mulheres que estão em tratamento, né, doutora? Sim, sem dúvidas. A síndrome dos ovários policísticos, ela está muito comum, né? Ela está relacionada ao aumento de peso e à resistência à insulina, né? E assim não sabe quem vem, a gente não sabe quem vem primeiro, se é a resistência à insulina ou é o ovário policístico provocando resistência à insulina. E o que ela faz? Ela dificulta, né, o óvulo adequado. Muitas vezes as mulheres têm ciclos irregulares, maioria, e esses ciclos irregulares vão acabar levando à anovulação, né, e muitas vezes a menorreia. Então é muito importante que isso seja visto com carinho. Não, e a SOP, assim, ela atrapalha tanto nesse período de pré-concepção para que ela engravide. Sim. E essa mulher conseguindo engravidar por conta da resistência à insulina, ela já tem um risco aumentado para intercorrência como diabetes. Sim. Não é fácil, né? Pré-diabetes e diabetes, né? Não é fácil. Então assim, uma mulher que tem SOP, ela já... É uma obrigação essa mulher ter uma pré-concepção, né, doutora? Sim, com certeza, absoluta, né? E, inclusive, aí a gente encaixa, né, o exame de glicemia e insulina e hemoglobina glicada para a gente ver se ela já não tem alteração em termos de glicemia. Principalmente pensando também, doutora, no comportamento da mulher do século XXI, né?
Eu Sim. vejo isso no consultório, na clínica, né? Eu não tenho, muito raramente eu tenho mulheres com menos de 30 anos engravidando. Sim. A grande massa mesmo, eu sempre sou muito curiosa em saber a média de mulheres de faixa etária que está entrando na clínica, como lá a gente só trabalha com gestação, e a média é em torno de 34 anos e meio. Sim. Então é uma média alta, né, doutora? É uma média alta. Assim, na época que eu engravidei com 29 anos e eu já era considerada primigesta idosa, né? E, assim, era de risco. E, hoje em dia, esse valor está mudando. As mulheres querem ter a vida pessoal resolvida para depois engravidar, né? Então, isso realmente gera o quê? Tem ônus e bônus, né? Ônus Eu e sempre bônus. falo que tudo na vida tem ônus e bônus, Sim, né? com certeza. Então, a gente tem uma mulher mais madura, mais bem posicionada profissionalmente, financeiramente, isso é muito legal. sim, Mas a gente tem a decisão de deixar tardiamente essa gestação, que não tem jeito. A gestação acima dos 35 anos, a gente já considera essa mulher com uma idade tardia para gestar, sim. pelo risco do aumento de intercorrência, né, doutora? Sim, com certeza, né? E tem algum suplemento ou alguma intervenção hormonal que você recomenda para mulheres que estão tentando engravidar para aumentar essa fertilidade? Ou tem que ter, de fato, alguma alteração hormonal para entrar com alguma suplementação ou com alguma correção hormonal? Não, assim, a princípio, eu acho que assim, é importante frisar que ela tem que ter uma qualidade de vida adequada. Primeira coisa, né? Então, Nossa, é muito bom você falar isso, porque parece chatice de exato, nutricionista, sabe, doutora? Não, imagina, isso é muito importante. Aham. E o que é a qualidade de vida? Tentar diminuir o estresse do dia a dia, que não é mole, né? Isso é importante, porque assim, o cortisol, ele também aumentado, ele vai dificultar. Ele é hiperglicemiante, ele vai também gerar resistência à insulina, ele pode também ajudar a formar pré-diabetes e diabetes, mas, além de tudo, a mulher ela não dorme, acaba não dormindo direito. Isso é muito importante. É importante dormir 7 horas, né? Porque estudou-se, viu-se que quem dorme menos de 7 horas vai ter, inclusive, mais chance de resistência à insulina, desequilíbrio metabólico. Então, assim, é muito importante que ela durma essas 7 horas, e o que a gente vê é exatamente o oposto, dormindo cada vez menos e na correria, com cortisol lá em cima, né? E vira uma bola de neve, na verdade, Vira uma- né, doutora? Porque, na verdade, elas não dormem direito, elas ficam muito mais expostas ao estresse, Isso. ela precisa de muito mais alimento compensatório, Isso. e aí ela não tem ânimo para ir para academia porque ela não está dormindo bem. Exato. Ela já tem mais de 35 anos, então ela é bem sucedida e está exposta a um estresse e a um cargo altíssimo no trabalho. Então, é tudo o que a gente pede, o inverso, com relação a uma maternidade saudável, né? Sem dúvida. E a pessoa que dorme pouco, ela vai preferir alimentos mais energéticos. Então, chocolates, doces, café, gorduras, que é uma coisa que hoje em dia a gente pede para parar de Exato. consumir. Então, assim, isso também leva, né, E aí, a chegar essa alterações. mulher no consultório, e aí a gente dá toda essa informação, Sim. aí ela fala, meu, por que eu vim, né? Porque, assim, Sem que dúvida. avalanche de responsabilidade que eu tenho e eu nem tô grávida. Mas Sem dúvida. a maternidade exige doações, né? Sim, com Enormes certeza. doações, Com né? certeza. E eu vou frisar aqui também, assim, o peso tem que ser adequado, o que a gente está vendo, a maioria das pessoas está comendo junk food. Então, assim, o peso, em geral, estão acima do peso, é rara a pessoa que está bem, né? Vamos fazer atividade física até no fim de semana. Hoje sabe-se que a atividade física ela não precisa ser dividida durante a semana. Você pode fazer no fim de semana, né? E eles já estão Mas chamados... ter esse estímulo, né, doutora? E ter esse estímulo, as pessoas já estão sendo chamadas de heróis do fim de semana, porque elas fazem os 150 minutos da Organização Mundial da Saúde no fim de semana. E é válido, coisa que antigamente que não se legal. sabia que era válido. Se tinha, de fato, Se tinha se fazia algo significativo para a saúde, de Exato. fato faz. Faz, e isso ajuda, né? A manutenção do peso, a diminuir o estresse, enfim... Libera endorfinas, diminui a depressão, é anti-inflamatório natural, né? A atividade física, portanto, assim, gente, vamos fazer tudo isso, né? E também a gente vê bastante esse comportamento da mulher em pré-concepção, pensando nesse aspecto 35+ e tal. Assim, uma grande quantidade de consumo também de antidepressivos, né? Muito. De ansiolíticos, né, doutora? Exatamente, e remédio por tudo para isso, dormir, né? E remédio para controlar o estresse, e remédio para isso, né, doutora? Exatamente, por causa disso tudo que a gente está discutindo aqui, Trazendo né? aqui, Trazendo né? aqui, né? E uma curiosidade muito grande que as mulheres têm
com relação a qual é a relação dos hormônios, né? E como é que ficam as funções hormonais para que, de fato, essa mulher consiga engravidar, doutora? Então, eu só vou retomar desculpa, a suplementação fechou. que você me perguntou. Questionei. Né? Em termos de suplementação, sim, eu normalmente peço. É muito importante a vitamina D. Né? Hoje em dia, ela está sendo chamada de hormônio D, né? Porque ela tem várias ações hormonais em músculo, em osso, em sistema nervoso, enfim, até pique de disposição e na parte de imunidade também. Né? Então, ela assim, é extremamente importante que esse nível esteja adequado para gestante e para lactente depois, né? Em termos de 30 a 60 nanogramas por ml. Tá. A gente normalmente puxa em torno de 45 para não ter problema de toxicidade, que hoje em dia também está se suplementando demais. E isso pode provocar calcificação de vísceras. Então, cuidado sempre na suplementação. Mas 45, né, doutora? Porque isso. Assim, a gente vê... Exato. 20 tá bom. Não. 25 tá bom. Não, pelo menos ali uns 45, isso. Né, doutora? Na lactente, na gestante, esse número... E aí em pessoas acima de 60 anos, né? Nos outros, em torno, discute-se ainda, mas assim, acima de 20, né? Eu ainda gosto do número 45 e 40, que é importante, né? E outra coisa, eu gosto muito do selênio também. O selênio, ele é importante, ele é um anti-inflamatório natural e ele vai fazer parte das selenoproteínas que vão acabar levando à formação dos hormônios tireoides, T3 e T4. E ele também vai ajudar a desinflamar, né, os órgãos, os tecidos e a tireoide, inclusive, diminuindo a chance de agressão da tireoide e também no pós-parto. E engraçado você falar da tireoide, importante você falar da tireoide, porque a solicitação de exames de pré-natal não inclui esse mineral. Eu vejo na clínica, quando eu faço a solicitação de zinco, de selênio, olha, eu não estou sendo exagerada, não, mas assim, mais de 80% das minhas gestantes precisam fazer uso de suplementação de selênio, né? Sim. E a suplementação de selênio, ela é muito fácil, ela é muito simples para quem gosta de castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, né? Então, assim, olha a importância e olha como a gente tem a facilidade, de fato, a gente vê que não é algo corriqueiro com relação a uns exames básicos de pré-natal, né, doutora? Sim, sem dúvida, né? E o selênio no pós-parto, ele também vai atuar impedindo a formação da tireoidite pós-parto ou minimizando a inflamação do pós-parto, que é essa tireoidite que é muito comum. Em torno de 3,4% das mulheres que não têm nada de tireoide na gestação vão desenvolver algum problema de tireoide, hiper ou hipotireoidismo, ou ambas, né, no pós-parto, e o selênio vai minimizar essa agressão. Então, é importante isso também. E essa alteração que vai ter de tireoide no pós-parto, ela vem por conta da própria gestação, não porque ela teve alguma alteração durante a gestação. Isso, ela vem por causa... Durante a gestação, existe uma diminuição, né, em termos de anticorpos, diminuição da imunidade para não rejeitar o bebê. Sim. E no pós-parto, isso tudo retoma. Ele faz o pico aos 6 meses, mas assim, existe um aumento de anticorpos, esses anticorpos podem agredir a tireoide e, consequentemente, levar à inflamação e levar ao hipertireoidismo, que é fugaz, é no começo, de 1 a 3 meses pós-parto, e depois ao hipotireoidismo, que é daí para frente e que pode depois virar uma tireoide de Hashimoto. Quer dizer, vai ser uma doença crônica, autoimune crônica e levando ao hipotireoidismo permanente. Né? Então, não mais transitório pelo período da gestação, né? Isso. Porque, vamos só concluir essa parte de pré-concepção, eu acho que você tem uma expertise muito grande, eu acho uma coisa legal delas entenderem qual é a relação dos hormônios femininos para que essa mulher consiga engravidar. Sim, sem dúvida. Então, assim, é importante que o estrógeno, né? Bom, primeiro a pessoa menstrua e o estrógeno e a progesterona estão lá embaixo. Aí existe um regulador, que é o hipotálamo, e a hipófise, ele vai mandar o GNRH, que é o primeiro hormônio, é o que manda em tudo, que vai estimular a hipófise produzindo FSH e LH, e eles então vão reger, né, a produção do estrógeno e progesterona. O FSH é o primeiro, né, então, na fase folicular, a gente vai ter o predomínio do FSH, que vai aumentar o estrógeno,
né? E aí, assim, até a ovulação. E o estrógeno, ele faz um pico, ele começa a estimular o LH da hipófise, e esse pico do LH, junto com o estrógeno, vai fazer a ovulação. Então, o folículo dominante se desprende, o óvulo, né? E esse folículo dominante vai acabar virando o corpo lúteo, que vai produzir a progesterona. E a progesterona ela vai ser responsável, né, pela manutenção do endométrio. E assim, o óvulo segue o seu caminho, vai para o útero, espera, né? Vai esperar, vai ser fecundado. Se for fecundado, o corpo lúteo ele vai manter a progesterona e aí, consequentemente, a placenta depois vai fazer a manutenção para que não exista abortamento. E, caso não aconteça isso, vai ter a descamação e a gente vai de novo para o novo ciclo. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. É importante a gente frisar isso. A fase lútea, que é a segunda fase folicular, que é a seguinte, e depois a fase lútea, que ela é sempre de 14 dias, depois que ovula. Isso não varia. Quando existe variação de ciclo, que em geral é 28 dias, é sempre por causa da fase folicular, que é menor ou maior. Super importante, doutora. E quais são as principais mudanças hormonais que ocorrem? Vamos entrar nesse período da gestação? Quais são as principais alterações hormonais que a gente tem no primeiro trimestre? No primeiro trimestre. Bom, então a progesterona está lá em cima, mantendo, o estrógeno também, né, para desenvolver o corpo da mãe e desenvolver toda a circulação placentária e, inclusive, propiciar, né, a chegada de nutrientes e de oxigênio para o útero e para o feto, né, e ainda estabilizar a mãe. Então, existe um aumento do volume de sangue, né, e aumento do útero. E, juntamente com isso, o hormônio, o beta-HCG, ele tem uma ação TSH-símile. Significa o quê? Que ele vai agir, né, estimulando a tireoide. Então, ele provoca um aumento da tireoide, que é normal. E, fora isso, provoca também a liberação de T3 e T4, né? E que, muitas vezes, a gente acaba vendo um excesso, às vezes, de T3 e T4, e que pode ser que acaba levando muitas vezes ao hipertireoidismo transitório, né? Então o TSH vai estar bloqueado porque o beta-HCG está fazendo às vezes e o T3 e T4 podem estar aumentados, mas assim a gente não faz absolutamente nada porque isso é geral transitório. Então no segundo e terceiro trimestre a gente acaba não vendo isso, né? E eu acho que é principalmente isso, né? No começo, e aí depois... Porque tem algumas mulheres, doutora, que a gente vê que dá um aumento de TSH, né? Sim. No primeiro trimestre. Então, o que acontece? Normalmente o TSH ele está muitas vezes baixo, mas assim, o aumento é porque assim, existe uma necessidade maior, né, da mãe e do feto em relação aos hormônios tireoides, né? Então... isso por quê? Porque assim, ele forma tudo, ele ajuda o crescimento fetal, né? Ele ajuda todo o metabolismo, então é importante isso, e a tireoide do bebê ela não se formou. Ela, em geral, se forma em torno da 20ª semana, então, até lá depende da produção materna. Totalmente da produção materna. Então, existe toda uma mudança aí, né, para disponibilizar mais hormônios tireoides. Então, consequentemente, para chegar e fazer todas as funções que a gente está falando. Né? E aí, caso essa mulher ela apresente um TSH acima de quanto para ela começar a fazer uso de hormônio, doutora? Então, isso tem um limite? Não. Isso é controvertido, mas assim, existe todo um guideline, né? Mas assim, normalmente a gente quer que o TSH esteja no máximo de 2,5, né? E mínimo 0,1. Mas discute-se se a gente deve ou não dar o hormônio tireoide entre 4 e 10, porque não se sabe exatamente os benefícios. Tem sido feitos estudos, mas existem confundidores aí. E aí, assim, vai depender do anti-TPO, se é positivo ou negativo, antireoglobulina, se for a gente dá
Ver como é que está o T4 também, ver o T4 livre, isso é importante. Uhum. Se o T4 estiver normal, muitas vezes espera-se, mas assim, se for de risco, como a gente já falou, abortamentos, doenças autoimunes da mulher, idade gestacional, uma fertilização in vitro, tudo isso, histórico familiar, tireoidite pregressa, hipotireoidismo, hipotireoidismo pregresso, assim a gente dá também. E acima de 10 dá sempre, né? O hormônio de tireoide. Então, assim, isso é individualizado. Tá. E, assim, o ultrassom de tireoide, ele vai muitas vezes tirar a gente da dúvida, porque antes de ter alterações no sangue, a gente tem alterações na tireoide. Tá. Né? Porque o anticorpo já infiltrou, né? Se é positivo, o anti-TPO já infiltrou na tireoide, ele já está mostrando uma tireoide mais rugosa, mais grosseira. Então, consequentemente, isso vai ajudar a gente a desempacar e a resolver tratar precocemente. E aí, dando continuidade nessa mulher que iniciou essa gestação, a gente tem uma mulher que sofre muito dos sintomas dos hormônios no primeiro trimestre, né? Então, fala-se muito do HCG, né? Influenciando nesses sintomas iniciais da gravidez. Sim. Conta um pouquinho sobre isso, doutora. Em relação ao HCG, bom, o HCG ele está aí estimulando todos, né? Estrógeno, progesterona. Por isso HCG... que é ele que a gente usa, né? Para comprovar se essa mulher está gestante ou não. Passou de uma semana, é o HCG que a gente vai dosar para ver se a pessoa está grávida ou não. Né? E para ver a evolução da gravidez, quando se tem dúvida, né, se está muito bem, se o óvulo foi bem implantado, o HCG, se ele estiver baixo, ele vai mostrar que a gravidez não anda tão bem. Né? Mas, assim, ele vai acabar estimulando estrógeno e progesterona, e com isso ele vai ajudar o crescimento fetal, ele vai fazer, como eu vou dizer, ele vai garantir, né, que chegue nutrientes, oxigênio para a mãe, né? Mas, assim, na realidade, com todo esse estímulo estrógeno e progesterona, e mesmo estrógeno e progesterona, todos eles juntos vão provocar alterações na mãe, em termos de, muitas vezes, náusea e vômito. Os clássicos. Os clássicos, né? E aumento do estrógeno também, principalmente, junto com o HCG, ele vai também fazer um aumento da sensibilidade em relação ao olfato. Então, isso é o que a gente vê as mulheres, né, com os cheiros, não suporto esse cheiro, não suporto aquele, etc. E a aversão, né, é exatamente por causa disso. Mas isso passa, né, doutora? Isso passa. Lá com umas 12, 14 semanas, você já vê que elas têm uma boa melhora. Sem dúvida. Mas isso por conta do comportamento dos hormônios também nesse período, é isso? Também, exato. Ela tem uma melhora e, assim... ela se adequa exatamente por causa do comportamento dos hormônios e ela leva para frente. A progesterona ela tem um efeito de sedação, né? Então, por isso sono. Por isso sono, por isso cansaço, por isso a fadiga, né? E, assim, eu brinco com a preguiça, né? E, assim, todos esses hormônios, principalmente a progesterona, ela vai expandir a mulher. Ela vai expandir, ela vai ter retenção de líquido, então ela vai ter inchaço de pés, de mãos, muitas vezes no rosto, né? Mas isso é um efeito interessante. A progesterona tem uma ação antidiurética. Ela vai agir no hormônio antidiurético, né, que é produzido também em setores endócrinos, né, no cérebro, e aí esse hormônio antidiurético vai reter o líquido todo, né, para que vamos dizer assim, a circulação dê conta da mãe e do bebê e que chegue nutrientes e oxigênio para o feto, né? Então, é isso, né, a princípio, que a gente pode falar. Você puxou falando um pouquinho com relação a gente estava falando sobre o estilo de vida na pré-concepção, e eu acho que é um ponto importante também para a gente pensar, né, qual é o impacto do estilo de vida também pensando na função dos hormônios, na função tiroidiana, porque entra nesse contexto de assim, tá vendo? Não é só o nosso intuito de fazer com que essa mulher melhore, mas de fato o estilo de vida vai influenciar nessas alterações, tanto tiroidiana quanto hormonal, doutora? Vai sem dúvida, né? Então, por exemplo, da retenção, se ela faz um pouquinho de atividade física, ela vai diminuir essa retenção, né? Em termos, se a gente pensar também em cortisol, que também está aí, que também segura e também incha, né?
ela também vai conseguir diminuir o estresse, né? Então, assim, ela vai se sentir fisicamente e psicologicamente melhor. Psicologicamente, em relação... Porque os hormônios também fazem a irritabilidade, a ansiedade. Então, assim, é importante, né, que ela tenha atividade física exatamente para liberar hormônios do prazer, né, como as endorfinas todas. Então, assim, ela vai acabar se sentindo melhor também. E essa mulher que, pensando no estilo de vida, a gente acaba incluindo um ganho de peso adequado? Ganho de peso adequado, sem dúvida. Se ganhar muito peso. Ela, se ganhar peso, ela muitas vezes está associada à resistência à insulina e ela vai predispor já os hormônios da gravidez, já predispõe a pré-diabetes e diabetes. A mulher muitas vezes evolui para diabetes gestacional. E aí a gente coloca o sedentarismo. Sedentarismo, mesma coisa, não emagrece, ganho do peso, psicológico alterado, liberação de cortisol. E aí, né? qualidade de sono, estresse. Exato. E aí vai virando uma bola de neve, né? Exato, sem Por dúvida. conta do estilo de vida não estar muito bem orquestrado. E aí eu acho que a cereja do bolo é essa mulher com 35 mais, né? Sim. Somatizado tudo Sem isso. dúvida. Sem dúvida. Então a gente precisa levantar essa bandeira de que precisamos não só de uma pré-concepção obrigatória hoje em dia, né, pra gente colocar a casa em ordem, né, doutora? Sem dúvida. Eu brinco que a sensação que eu tenho quando a gente não tem uma pré-concepção é que a gente tem que apagar vários focos de incêndio durante a gestação. Sem né? dúvida. E já tá valendo, né, doutora? Então, assim, se a gente quer ter essa gestação saudável, sem intercorrência, que todas nós queremos, né? Quem quer ter intercorrência? Sem dúvida. Mas precisa ter um preparo para tudo isso, né? Precisa ter um preparo e precisa saber que durante esse período ela tem que fazer tudo direitinho, né? E vamos também, nesse período de gestação, falar um pouquinho dos hormônios placentários, o lactogênio placentário humano e qual a relação que ele tem de implicação tanto na saúde da mãe quanto do bebê. O lactogênio placentário, ele vai garantir, né? Ele tem uma ação metabólica interessante, então ele vai fazer produção de ácidos graxos, retirando do tecido adiposo, né? E também ele propicia uma resistência à insulina. Com isso, ele faz o quê? Ele aumenta a glicose para o feto, ele garante, né, que a glicose vai para o feto, para o crescimento, por tudo e por todo o metabolismo, né? Então, consequentemente, no impacto da saúde da mãe, ele pode aumentar o colesterol, né, e pode aumentar a glicose e aí a resistência à insulina junto, que pode levar para diabetes e diabetes, né? E o lactogênio placentário também vai ajudar, junto com o estrógeno e progesterona, a preparar a mama para a amamentação. Né? Então, isso também é um dado importante. E ele tem um pico no final da gestação, né, doutora? Exato. Por conta disso também, né? Exato, sem dúvida, né? Que vai ajudar a amamentação posteriormente. Né? Eu brinco que os hormônios placentários, o lactogênio placentário, ele não está adaptado à mulher do século XXI, né? Sem que dúvida. Está aqui, ó, comendo doce e açúcar, né? Sem dúvida. E aí, na verdade, essa mulher começa a utilizar muito mais tecido adiposo, ácido graxo como fonte de energia, Isso. deixa essa glicose para crescimento fetal, Isso. só que ela está Ela consumindo muito, e Sem aí a gente dúvida. tem bebês gigs, né? Crescendo exageradamente nessa reta final, né? Exato, porque a resistência à insulina, ela também propicia isso, né? A fisiologia é perfeita, A né? fisiologia Só as é mulheres perfeita, que né? precisam se... Entender E por isso... a fisiologia, né? E a ansiedade, né? E a ansiedade, Então, assim, o a gente vai cortisol ficar elevado. ansiosa para o final, né? Como é que vai ser a via de parto, né? Tá tudo Sim. organizado, não tá? Sem E aí vem dúvida. toda aquela alimentação mais confortante, né? E aí a gente já vê elas naquele incremento de doce, de açúcares e tudo mais. Já tá naquela reta final e já vem com aquela coisa de falar, mas já tá acabando, doutora. Isso. Eu ouço muito É, isso. Ah, doutora, eu mereço, eu estou sofrendo tanto durante a gravidez, porque eu não vou comer o docinho aqui, principalmente os doces, né? Que tem um estímulo de endorfinas, faz um estímulo de endorfinas importante. Viciante, né? né? Viciante. Quanto Então, mais come, sim, mais quer. você Às vezes fala. elas falam pra mim, mas doutora, como é que eu faço pra diminuir a vontade de comer doce? Eu falei, para de comer. Ela, isso. nossa, você é muito cruel. Exatamente. E aí eu falo, mas não é cruel. Sem É dúvida. que quanto mais você come, mais você quer. Mais você tem dependência disso. Eu né? sempre falo, tinha um livro antigamente que foi lançado e que foi muito debatido na época, controvertido, que era o Sugar Blues. Não sei se você leu esse livro, que ele realmente falava que o açúcar era uma cocaína, né? Então, assim, até por um lado, realmente, quanto Mas a mais você come, relação mais que as você quer. pessoas têm com açúcar é meio droga mesmo nessa coisa de falar, Sim. Cláudia, ou eu paro de comer, Isso. e aí
ou eu como de uma maneira completamente compulsiva. Sim, né? com certeza, né? Acho que a gente tem que criar mecanismos aí, né? Até em relação aos dietéticos, muitas vezes, para que elas sintam um gostinho doce, mas ao mesmo tempo não chegue o açúcar lá. O açúcar, né? Então, olha quantos hormônios falamos na gestação, Sim. que não controlamos, precisamos dele para chegar até o final da gestação, né? Sem dúvida. Mas para isso a gente precisa de uma mulher que vista a camisa, comprometida, que esteja preparada para doar. Eu falo muito isso em rede social. Você está preparada para doar? Porque a maternidade vai exigir muita doação. Doação, né? Sem dúvida. Então, assim, às vezes a gente fala, mas eu não quero mudar, eu não quero ir para o exercício, eu não quero diminuir o doce. Sim. Então você não está preparada para as exigências que a maternidade vai trazer. Porque vai trazer, né, doutora? Vai trazer, sem dúvida, né? É um período, assim, curto, mas que vai trazer grandes implicações para o resto da vida desse bebê, né? Sim, com certeza. Porque a gente sabe as consequências desse bebê estar num ambiente não favorável para essa gestação, né? Sim. E, assim, o desbalanço, ele pode levar um bebê PIG, pequeno para idade gestacional, quanto um GIG, dependendo do estado metabólico da mãe. Né? E isso leva o quê? A um déficit de crescimento, e ele pode ser, no futuro, um adulto mais baixo, quando ele é pequeno para a idade gestacional. E o GIG, ele, muitas vezes, a gente já sabe que ele é propenso à resistência à insulina, né? E ele vai muito provavelmente desenvolver obesidade na infância, adolescência, doença crônica, pré-diabetes e diabetes, ele vai ser mais propenso a isso. E a sensação que a gente tem, a gente que vive e estuda sobre isso, né? Tem muito essa coisa de, então vamos tirar, o bebê está ficando restrito, então vamos tirar para que ele cresça aqui e ganhe peso aqui. Mas a gente sabe todas as consequências desse bebê estar nascendo antes do tempo, dele não estar maduro para o nascimento. E o inverso também, né, doutora? O inverso também. Temos aí nenéns gigantes, né, correndo risco de morte, porque de fato acontece. E aí depois assim, mas meu bebê nasceu com 4 quilos e pouco, 4 quilos e meio. Mas nasceu, Apgar bom e tal. Aí a gente fala, então, nasceu, mas nasceu já com o pacote de doença crônica aí para frente. Nasceu com problemas, Então, assim, é uma fase de programação metabólica, né, doutora? Olha a responsabilidade que essa mulher carrega. Sem dúvida. Então, assim, a gente não passar... Claro que somos ignorantes em vários assuntos, né? Eu acho que a mulher buscar esse empoderamento, buscar informação, né? Conseguir se organizar com relação a isso, de fato, é super importante. Vamos passar para o pós-parto? Vamos. Tem mais alguma coisa de gestação? Não, acho que não, né? Tá tudo aí dentro já, né? E quais são as alterações hormonais mais significativas, assim, mais importantes que a gente tem no pós-parto, doutora? Então, porque há um inverso aí, né, de produção de hormônios na gravidez e no pós-parto. O oposto, né? A placenta é eliminada e com isso a gente tem perda do HCG, a gente tem perda do lactogênio placentário e o estrógeno e progesterona vão desabar também. E com isso a mulher menstrua e vai se preparar para regeneração dos tecidos, do útero, enfim. Isso é importante. Mas assim, a gente também tem que aí tomar muito cuidado, porque aí é aquilo, é o efeito rebote da parte de imunidade da mulher, né, que foi bloqueado para não rejeitar o bebê, e agora ela vai ter o pico de anticorpos e vai retomar a sua imunidade. E aí isso pode levar às doenças de tireoide, principalmente, né, tanto ao hipertireoidismo quanto ao hipotireoidismo. Né? Então, em relação a... Bom, antes disso, é interessante falar na mudança psicológica que a mulher tem. Ansiedade, depressão, né? Ela fica muito propensa a isso. Baby blues, o baby blues, né? Que é em torno de um mês pós-parto, né? Pela queda desses hormônios todos. E o baby blues, ele é uma consequência da queda dos hormônios. Da queda do estrógeno e progesterona. Ele é uma consequência disso, mas ou seja, pode chorar mesmo, né? Pode chorar mesmo, né? E assim, ela tem que ter um apoio familiar, um apoio psicológico, ela precisa, né, estar bem, vamos dizer, segura em relação à lactação, né, o aleitamento, tudo isso. Então, se ela tiver, isso passa. Mas muitas vezes isso evolui para depressão pós-parto, né? E isso tem que ser medicado, tem que ser tanto orientado pelo psicólogo, quanto em termos de, muitas vezes, medicação antidepressiva. Né? E, então,
A gente tem que estar atenta para isso. Eu sempre falo que da mesma maneira que a gente tem gestantes no começo da gestação enjoando, nauseando, passando super mal por todas as alterações hormonais, Sim. a gente tem mulheres que passam pelo pós-parto, pelo baby blues, plena. Nada de sintoma de alteração. E Sim. tem mulheres que têm uma sensibilidade maior. É Sem mais dúvida. ou menos isso, né, doutora? É isso. Não é que... mesma coisa, falou assim, ai, Cláudia, eu não tô no começo da gestação, ai, doutora, eu não tô passando mal, eu não tô enjoando, nauseando, tá dando tudo certo com a gravidez, né? Porque vem muito aquele simbolismo de que precisa passar mal, né? Enjoar, nausear, para estar produzindo os hormônios corretos, enfim, suficientes. Não tem nada a ver isso, né? Não tem nada a ver. E, assim, agora, retomando os hormônios tireoides, é muito comum. Então, assim, aumenta a imunidade, muitas vezes existe uma agressão à tireoide. E se ela tinha, por exemplo, alterações de tireoide já antes da gravidez, isso vai ser retomado. Então, se ela, por exemplo, tinha doença de Graves, que é o hipertireoidismo, né? Ele vai ser retomado, em geral ele fica quietinho durante a gravidez, muitas vezes a gente suspende medicamentos anti-inflamação de hormônios durante a gravidez e a gente vai ter que retomar essa medicação no pós-parto. E o inverso também acontece? Por exemplo, as mulheres que estavam tomando hormônio durante a gestação, no pós-parto ela suspende? A gente diminui, porque durante a gravidez a gente tem um aumento até de 30% da necessidade dos hormônios tireoides. Então, se a gente está repondo, a gente vai ter que aumentar isso, né? E rapidamente, porque assim, senão a gente tem problemas de desenvolvimento de cérebro do bebê, de QI, né? Importantíssimos muitas vezes, e assim a palavra cretina vem do cretinismo, que é a falta do hormônio tireoide para a formação do cérebro do bebê durante a gravidez, né? E aí no pós-parto, em geral, a gente volta à dose inicial, né? Quer dizer, volta à dose pré-concepção, né? Então isso é muito importante. E aí também o hipotireoidismo pós-parto também vai se manifestar o Hashimoto, que é a principal causa, né, de hipotireoidismo. Em relação ao que é uma doença autoimune, ele também vai piorar e muitas vezes a gente tem que aumentar a reposição hormonal em torno de 6 meses a 12 meses e depois isso estabiliza. A mulher ela precisa refazer os exames de pós-parto com quanto tempo, doutora? 1 mês pós-parto. Tá. Exatamente, porque o que acontece, que é extremamente importante, é a tireoide de pós-parto. Na minha tese de doutorado, eu avaliei 800 grávidas, 380 pós-parto. E, assim, por 10 anos eu acompanhei essas mulheres e elas, assim, elas tinham, muitas vezes, uma fase fugaz de hipertireoidismo, porque existe uma agressão à tireoide, liberação dos hormônios na circulação e ela passa por um hipertireoidismo fugaz, que muitas vezes não precisa de medicação. E, se precisar, a gente pode dar propanolol para minimizar os sintomas de tremores, taquicardia, sudorese, etc., insônia. E aí depois ela passa para a fase de hipotireoidismo, isso quando é clássico, né? Que é o hiper primeiro, depois o hipotireoidismo. E aí ela pode normalizar, muitas vezes a gente tem que tratar dando hormônio tireoide, levotiroxina, e muitas vezes a gente não trata, porque a resolução é espontânea. Caso a agressão à tireoide seja importante, ela vai evoluir, então, para a tireoide de Hashimoto, que ela mantém essa doença autoimune e vai precisar de hormônio da tireoide para o resto da vida. Não, e olha a importância, né? Essa gestante ela precisa ter orientação que com 30 dias ela precisa refazer os exames. Sim, sem dúvida. Até porque a gente sabe que o pós-parto ele está vinculado, né, o baby blues, pela redução desses hormônios de estrógeno e progesterona, mas a gente também pode ter essas alterações de humor por conta de alterações da tireoide. Da tireoide. Porque às vezes a gente está tratando uma depressão e não é depressão. Isso. É alteração de tireoide. Isso que eu ia falar, que quem tem tireoide de pós-parto tem 7 vezes mais chance de ter depressão pós-parto. Olha que importante. Né? Então, assim, os obstetras... E o inverso também, não? Isso, e o inverso também. Quem tem depressão pós-parto tem 7 vezes mais chance de ter tireoide de pós-parto. Né? E ter alterações. Nossa, o corpo completamente tireoides, ligado, né? Incrível, completamente, né? Incrível, né? Gente, saúde física, mental, emocional, por favor, tudo no mesmo pacote. Tudo no mesmo pacote, né? Sem dúvida. Não adianta a gente pensar só, eu faço atividade física, eu como só alimentos orgânicos, né, doutora? Eu tomo os melhores suplementos da gestação, se a minha saúde mental, né, não está boa, né?
E assim, eu vou retomar, você falou que tanto gosta do selênio, eu também gosto tanto do selênio no pós-parto, porque assim, o selênio, sendo adequado na gravidez, ou muitas vezes reposto na gravidez, ele vai diminuir essa agressão à tireoide e a mulher vai ter uma tireoidite pós-parto mais leve, agressão menor e a chance dela cursar para o hipotireoidismo crônico, que é a tireoidite de Hashimoto, diminui. Então, é importante a gente estar atento, né? Também a dosagem do selênio, a reposição do selênio, muitas vezes. Não, e a dosagem do selênio é um exame simples de laboratório, selênio sérico, os convênios cobrem, dá tudo certo. Sem dúvida, né? Então, assim, é só incluir, né, doutora? É só incluir, né? Exatamente. E o iodo, falando nisso, iodo, doutora? Esquecemos do iodo. Lembramos do iodo. O iodo é o seguinte, para vocês entenderem, assim, a gente tem a tireoglobulina, que é a molécula, né, principal, e ela, três moléculas de iodo, elas vão formar T3. E 4 de iodo vão formar T4. Então, consequentemente, a gente vai ter T3 e T4 bem formados. A falta de iodo, ela vai diminuir a formação dos hormônios tireoides, porque a gente não tem matéria-prima. E, assim, preconiza-se, durante a gravidez, 250 microgramas de iodo por dia. Né? Então, assim, os suplementos, os polivitamínicos, que a gente não falou aqui, tipo gestão, materna e outros, masters, enfim, toda essa, né? Ele já tem aí uma quantidade de iodo importante, de 170 microgramas em geral, mas o sal iodado é muito importante também em alimentos ricos em iodo, como peixes, laticínios, né? Principalmente, né? Então, assim, como a gente sabe, tem áreas endêmicas no Brasil e no mundo inteiro, né, de falta de iodo, não tem uma regulamentação ainda adequada, né? Discute-se que nível e o que dá. Então, assim, é importante a gente ver para a população como é que a gente sabe se está adequado. A gente dosa iodo na urina de 24 horas. Né? E isso vai mostrar se está adequado ou não. Muitas vezes a gente tem que fazer essa reposição também. Que não é uma coisa que eu vejo em prática de pré-natal, a suplementação de iodo. Eu tenho algumas pacientes nos Estados Unidos, com essa coisa do atendimento online, que lá é geral a suplementação de iodo. Descobriu que está grávida, já inicia a suplementação. Agora, eu não sei se o sal lá é iodado, se não é, não tem essa informação. Então, eu sei que aqui no Brasil e isso já minimiza muitos danos. Depende do local. Quando ele está perto do mar, em geral, ele é melhor. Né? Quando ele está longe do mar, tem áreas endêmicas que não, assim como na Europa. Né? Então, assim, na Europa eu sei que tem assim, vamos dizer, um esforço dos países de adequar o iodo do sal, né? Fazer com que isso seja equilibrado. O problema é o excesso de iodo também, né, doutora? O problema é o excesso, que também leva às tireoidites, né? Também leva a tireoidites, doenças de tireoide, tanto Hashimoto quanto doença de Graves. Né? Então, isso tem que ser equilibrado. E o que o iodo, a falta de iodo, vai fazer? Assim, a gente vai ter um quadro muito importante de mau desenvolvimento neurológico, né? do feto. Ele é importantíssimo, né? Como eu falei, os hormônios tireoides para isso, não vai ter matéria-prima, os hormônios vão estar baixos durante a gravidez, principalmente até a 20ª semana, então desenvolvimento neurológico deficiente, queda de QI, né? E assim, quadros importantes, às vezes diminuição ocular, diminuição auditiva, e dificuldades para o crescimento, para movimentação, mobilidade, tudo isso. Então, assim, é importantíssimo, e dependendo do grau, a gente vai ter o cretinismo, que é exatamente a pessoa assim, que não vai se desenvolver adequadamente, tanto física quanto em termos de cérebro. Por isso que a gente fala de que, assim, nasce, né, doutora? Mas de que jeito que nasce, né? Pois é. Eu acho que esse é um ponto super importante que a gente precisa, de fato, trazer. E falando das funções da tireoide, a gente falou do iodo, né? Falamos sobre como é que a gente fecha o diagnóstico de hipo e hipertireoidismo na gestação, mas aí precisa fazer a solicitação. TSH, T3, T4 é uma solicitação a cada trimestre, né, doutora?
de gestação? Depende se ela é de risco. Tá. Se ela é de risco, é todo mês. Né? Tá. É todo mês. E se a gente está repondo, é todo mês também. Porque também é difícil a gente ajustar a suplementação, né, Sim, doutora? O sem hormônio. dúvida, Às vezes sem põe um dúvida. pouco mais, aí fica muito, aí tem que Exato, reduzir, né? sem dúvida, né? Aí às vezes vai fazendo com mais... Vai fazer com mais, né? Com mais frequência. E em relação... exatamente, né? E aí no pós-parto é isso também. Como eu falei, pode ter doença de Graves, que é a causa mais comum. A gente tem que afastar. Como é que a gente afasta o hipertireoidismo da tireoidite pós-parto, do hipertireoidismo da doença de Graves, que é a causa mais comum? Vai ter um anticorpo específico que a gente pede, que é o TRAB. Então, ele vai fazer a diferenciação, porque a tireoidite pós-parto ele não vai ter TRAB. E a doença de Graves vai ter o TRAB positivo e, em geral, acompanhado de bócio, né? Coisa que a tireoidite pós-parto, em geral, não dá. Né? E é um bócio grande, é um bócio macio, diferente a palpação de uma pessoa com tireoidite pós-parto, e que a tireoide vai ser mais rígida, vai ser mais durinha. Então, isso, em termos clínicos, também é importante, não só laboratorial, a gente tem que estar olhando para a mulher num todo, né? E com o exame clínico, o exame físico, extremamente importante também. E pensando em exames clínicos, né? Às vezes elas vêm com alguns relatos, né, doutora, assim... um desânimo, um cansaço, né, muito grande, né? Dificuldade de memória, de dificuldade de concentração. memória. Nossa, isso é geral, assim. Geral. Né? Nossa, eu não lembro mais de nada, tudo tem que escrever, tudo tem que anotar. Exato. E isso é uma das coisas que a gente vê que se banaliza de sintoma clínico, né? Sem dúvidas. Dessa coisa de falar, mas toda grávida é esquecida, Exato. né? Exato. E muitas vezes é a tireoide, o hipotireoidismo, né? E eu brinco assim, que a gente faz o diagnóstico de hipotireoidismo, e eu brinco que, assim, eu pergunto, você está com preguiça de fazer coisas que você gosta muito, tipo, sei lá, ir ao cinema, dançar, sair, coisas do gênero? Você tem energia para isso? Não, não tenho, doutora. E, assim, é muito comum... Essa é uma pergunta importante, Exato. né? Porque não fazer coisas que não gosta é fácil da gente não deixar de ir, né? Mas coisas que a gente gosta de fazer... Que gosta e que você não tem motivação, não tem pique e disposição. Né? E outra alteração importante, assim, o colesterol alterado, ele é um indicador importante de hipotireoidismo. Né? Porque a tireoide, em relação a... Ele faz todo o metabolismo das gorduras também. Então, um sinal indireto, quando a gente está na dúvida se a pessoa está quando a gente tem aquele hipotireoidismo subclínico, que está nem lá nem aqui, né? Porque com maior que 10 todo mundo trata. Sim, né? sim. Agora, com níveis menores, junto com o ultrassom tireoide, como eu comentei, ele vai desempacar e vai fazer a gente tratar... Mas isso em mulheres não grávidas. Em mulheres não grávidas. Porque, na verdade, e a elevação... pós-parto também. Porque a elevação do colesterol vai acontecer na gestação. Vai acontecer na gestação, né? Por causa do lactogênio placentário, principalmente, né? Mas sim, e nas lactentes é a mesma coisa, né? Às vezes a gente atende no consultório mulheres que vêm só para... eu vim aqui para você me ajudar a reduzir o colesterol na gravidez. Exato. Aí a gente falei, a fisiologia então, tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Não vou conseguir te ajudar tanto, não. Mas a gente pode entrar com ômega 3, né? Para cuidar da saúde cardiovascular. Tá fazendo exercício físico, né, doutora? Exercício físico, tudo isso, né? Sem dúvida. Doutora, muito bom. Obrigada pela sua participação. Estou muito feliz. Olha, foi um aprendizado para mim também, viu? Tirei muitas das minhas dúvidas também com relação à importância dos hormônios, né? A importância da função tiroidiana nesse período de maternidade. Eu acho que quanto mais informação a gente traz, eu sempre trabalho muito com elas de trazer esse empoderamento para essa mulher que está grávida, né, doutora? Ela ser protagonista dessa gestação. Então, olha aí, um baita programa que a gente tem para elas tirarem todas essas dúvidas. Porque às vezes a gente não tem esse sintoma, não é às vezes não é corriqueiro desse GO, ou não está nos protocolos iniciais, mas daria para solicitar, como o iodo. Olha lá, o selênio, vitamina D, a doutora falou aqui, pelo menos 45. Exato. Olha que coisa importante para a gente ter uma função hormonal e uma função tiroidiana check na gestação, sem dúvida, né? Precisamos cuidar. Né? E fica aqui, né, essa mensagem, né, se o médico, se o ginecologista e o obstetra não pede, vocês peçam, por favor, para pedir. Né? E, doutora,
pedir uma segunda opinião. Eu sempre falo muito isso, né? Sim, Então, assim, vamos no endócrino pegar uma segunda opinião? Exato. Por que não, né, doutora? Sem dúvida, o endocrinologista está regendo tudo isso. Tudo. Né? Eu falo que ele é como se fosse o clínico geral, né? Ele cuida de todas Exato. as coisas. Quando a gente parte para as especialidades, a gente ganha força, né? Exato. Essa mulher ela é muito mais bem orientada. Sem dúvida. Doutora, eu queria muito te agradecer a sua participação. Vou entregar para você um mimo da Nutrify, que é o apoiador aqui da clínica. Tem uns colágenos, tem umas amostras aí, algumas coisas bacanas. Tem ômega 3, tá? Que legal. Gente, olha só. Tem umas coisas bacanas. Obrigada, viu, doutora? Cláudia, foi um prazer. Como é que as pessoas te encontram, doutora? Deixe suas redes sociais. Em termos de Instagram e Face, é doutora.Maria Fernanda Baca. Né? Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, deixe para a doutora Maria Fernanda responder. Sim, em termos de telefone da clínica. Pode deixar, claro. Em termos de telefone, é o 11, aqui em São Paulo, 99137-4143. É o WhatsApp e é telefone. Maravilha, doutora. Muito obrigada, Cláudia, foi muito enriquecedor. Bom. Muito bom, foi um prazer recebê-la. Vanessa, nossa assessora de imprensa, obrigada por trazer a doutora Maria Fernanda aqui. A Voz sempre traz profissionais excelentes aqui para o Nutrição em Cast. Obrigada, viu? Obrigada, Cláudia, foi um prazer. E obrigada a você que ficou com a gente até o momento, né? Então, estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Siga a gente nas nossas redes sociais. Obrigada, LB Filmes, por toda a estrutura aqui. E a gente se vê no próximo Nutrição em Cast.